passagem que nós vamos meditar no vídeo de hoje é aquela passagem onde Pedro faz a sua profissão de fé. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente reflete a palavra de Deus, reza também, se alimenta desse dom tão infinito que o Senhor tem a oferecer a cada um de nós. Nós que sabemos que Deus criou o dia em 24 horas. E quanto de tempo nós temos dedicado para Deus? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que se envolvem com as suas atividades humanas e esquecendo de Deus. Nós somos chamados a ter uma atitude diferente. Por mais que tenhamos o dia sobrecarregado, cheio de atividades, mas precisamos tirar tempo para rezar várias vezes no dia, que com certeza nós estaremos reconhecendo a graça, a misericórdia que Deus manifesta na vida de cada um de nós. Deus quer que nós sejamos seus amigos através da oração, da leitura da palavra de Deus e também na prática da caridade para com os nossos irmãos e irmãs. Quero mandar então um forte abraço aqui para um amigo nosso, um seguidor aqui do nosso canal, Cristiano Bittar, ele que está em Goianésia e com certeza está lá trabalhando, então seja assim muito abençoado por Deus. Um forte abraço para você, Cristiano, e que Deus sempre possa abençoar a sua vida e o seu trabalho aí, para que você seja sempre bem sucedido. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, nessa 25ª semana do tempo comum, hoje é sexta-feira, vamos então meditar essa passagem que o Senhor tem a manifestar a cada um de nós os seus dons para que nós possamos trilhar esse caminho que nos conduz à vida eterna. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por revelar seu nome aos pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar. A passagem do Evangelho que nós vamos meditar nessa sexta-feira está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és um dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós acabamos de ver bem no início do nosso vídeo, hoje nós vamos falar um pouco da profissão de fé de Pedro. Mas vamos voltar ali ao texto que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, nós vimos ali que Jesus está a rezar. Jesus está se rezando no lugar retirado. Jesus, que costuma geralmente rezar sozinho, hoje ele está rezando com os discípulos. Ou seja, com certeza Jesus está ensinando os seus discípulos a rezarem para que possam assim ter essa comunhão com Deus Pai e também com ele depois que ele partir. Rezar nada mais é do que ter uma conversa íntima com o próprio Deus. Então a oração precisa ser isso na vida de cada um de nós. E então Jesus, depois desse momento de oração, pergunta aos seus discípulos: Quem diz o povo que ele é? Então Jesus então faz assim essa pergunta para, com certeza, ir desarmando os discípulos para fazer então a segunda pergunta que nós vamos ver que resulta na profissão de fé de Pedro. Então eles dizem que é Elias, um dos profetas que ressuscitou, outros dizem que é João Batista. E Jesus então faz a pergunta central e importante, tanto do Evangelho como para a vida de cada um de nós. E para você, quem eu sou? E aí nós somos chamados a responder. Os discípulos, Pedro ali disse: Tu és o Cristo de Deus. E Jesus então proibiu que eles contassem isso para as pessoas
E depois ele faz o segundo momento do evangelho de hoje. Jesus introduz então o primeiro anúncio da paixão. Então nós somos chamados a perceber que há duas coisas no evangelho de hoje, há duas partes. A primeira, que Jesus é reconhecido então como o Cristo de Deus, aquele que salva, aquele que liberta, e nós precisamos confiar nesse Cristo. Quando Jesus então fala desse relato da paixão, então com certeza os discípulos ficam assustados, porque eles não entendem, porque eles pensam que Deus vem para assim só para tirar o mal do mundo, vem para conceder as graças necessárias, ou seja, vem tirar toda a dor, todo o sofrimento do mundo e pronto. Mas o próprio Jesus diz que ele vai sofrer essa realidade. E assim também, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos perceber que essa deve ser uma característica do discípulo de Jesus. Nós fomos batizados para assim contar com a ajuda de Jesus na hora do sofrimento. Por isso que quando a gente vai em muitas igrejas, lá tem a imagem do crucificado, para recordar a cada um de nós que nós vamos passar pela dor, pela perseguição, pela doença, por muitas coisas negativas, mas com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós temos aqui esse crucifixo no nosso cenário, São Francisco ali junto com nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco que recebeu também as chagas de Jesus na palma de suas mãos. Sofreu dores horríveis. Se não fosse em Jesus, ele não teria dado conta de suportar essas dores por muitos anos na sua vida. Ontem também nós celebramos São Pio de Pietrelcina, que também teve as chagas de Cristo no seu corpo por mais de 50 anos e só conseguiu viver essa dor no seu físico porque a sua alma estava unida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ser esses discípulos de Jesus que não foge da dor, que não foge do sofrimento, que não foge da doença, mas pelo contrário, nós somos chamados a enfrentar com fé, de cabeça erguida, os nossos momentos de provação. E assim nós estaremos mostrando que nós seremos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus faz esse primeiro relato, ele talvez poderia já estar falando que queria fugir, que não era isso para acontecer, mas pelo contrário, ele comunica aos seus discípulos para prepará-los que isso vai acontecer na sua vida. Que cada um de nós também, caríssimos irmãos e irmãs, possamos nos preparar, como os discípulos estavam rezando ali, que a nossa oração nos ajude a fazer essa experiência de Deus, que a nossa experiência de oração nos ajude a entender e enxergar o verdadeiro Jesus, não aquele Jesus da minha convicção, que eu penso na minha cabeça, mas é o Jesus Cristo verdadeiro, é o Jesus Cristo que vem nos ajudar a superar as dificuldades para chegarmos no reino dos céus. A dor, o sofrimento não vem de Deus, como muitas das vezes nós infelizmente pensamos. Muitas pessoas dizem, mas por que eu estou sofrendo essa doença se eu rezo tanto? Mas por que eu fui humilhado porque eu sirvo a Deus? E assim, gente, nós vamos muitas das vezes culpando a Deus. Mas o sofrimento está no mundo não por causa de Deus, mas por causa do pecado que o homem preferiu aderir do que estar na presença, na graça de Deus. E agora nós temos que superar esse medo da morte, esse medo do sofrimento, para um dia estarmos em Deus. E só vamos conseguir isso se verdadeiramente nós fizermos como os santos, como São Francisco de Assis e muitos outros santos, aproximar de Jesus, abraçar-se a Jesus, ser amigo de Jesus, para que possamos também um dia estar com Ele no reino dos céus. Que a nossa oração nos ajude a reconhecer que Jesus Cristo é o Cristo da nossa vida, para suportarmos todas as cruzes, enfermidades, provações da vida de cada um de nós. E nesse desejo de vivermos essa palavra na nossa vida e não desesperar na hora da provação, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você que ficou até agora aqui no nosso vídeo, o nosso muito obrigado a você. Deus também recompense a você. Se você acha que esse material está fazendo diferença na sua vida, então deixe o seu gostei. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui abaixo para que possamos crescer cada vez mais na nossa família aqui no nosso canal. E agora deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo. Que deu a vida para nos salvar.